por exemplo, ó, se eu apagar o proventos, olha só para quanto que cai, ó, 5,17. Se eu apagar o reinvestimento, olha só para quanto que cai, 5,95. Então, esses dois caras aqui, eles estão somando e muito o percentual. Então, basicamente, qual que é o cálculo aqui de rentabilidade? Nesse cálculo aqui é mais simples, vou explicar por que ele não é tão bom, mas nesse caso aqui é o que eu geralmente utilizo. E aí galera, show de bola? Gabriel aqui, e dessa vez, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que não vale a pena você investir em ações. Na thumbnail do vídeo, eu te mostrei aqui o print, né, da minha carteira, mostrando que eu tô perdendo pro Ibovespa. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, beleza? É a minha perspectiva, é apenas informativo. Basicamente, a minha carteira tá em 4,48, né, de rentabilidade contra 9% do Ibovespa. Isso desde quando começou, né, lá em janeiro de 2024, né, que eu comecei a reinvestir, né. Eu já tinha investido antes, porém eu recomecei aqui porque tinha feito uma transição de carreira. Então eu vendi o que eu tinha antes e recomecei. Para quem não sabe, ó, esse índice aqui, BOVA11, ele representa, né, as maiores empresas da bolsa, da B3. Para quem quer investir em ações, não tem muito tempo para escolher uma ação por vez, né, analisar cada setor, ver quais empresas deve colocar na carteira e monitorar isso depois, posteriormente, né? Não tendo esse tempo, muitas pessoas podem partir para um índice, porque vai ter uma participação nesse mercado, mesmo que não tenha a qualidade máxima, né, que as ações proporcionam, só para participar desse mercado. Por exemplo, eu invisto num ETF de cripto, né? Esse fundo aqui, Hash 11, né, ele replica o índice da Nasdaq de cripto. Então, como eu não quero ter muita dor de cabeça de ficar controlando preço médio de cripto, porque imagina só, tem cotação da cripto em uma moeda, aí tem em outra moeda, tem que fazer essa comparação de ganho de capital. É meio bagunçado, é meio confusa a legislação que está atual, né? Então eu prefiro evitar essa dor de cabeça por enquanto, então eu invisto somente no fundo de cripto para poder eu ter uma participação nos lucros, né? Não estou preocupado muito com a segurança que o Bitcoin, por exemplo, proporciona se você trabalhar ele com uma hard wallet, por exemplo, né? Ou seja, qual que é o raciocínio? Se eu estou perdendo para o Ibovespa, faz sentido eu escolher ações? Não faz sentido nenhum. Se eu não tenho capacidade de ganhar do Ibovespa, que é um índice de ações, que eu posso comprar ele todo mês, né? Muito mais tranquilo, não preciso ficar olhando empresa, só compro o índice, basicamente, né? A minha carteira tem mais de 10 ações, então imagine só, o que dá mais dor de cabeça, né? Você comprar o índice e utilizar só o índice, ou você ter várias empresas e ter que analisar o resultado de cada uma e ter que tomar a decisão, né? Se vai manter, ou se vai deixar, enfim. Ou seja, não vale a pena você investir em ações. Tem uma condicional aqui, se você não souber escolher as empresas, beleza? É meio que um clickbait esse vídeo. Na minha interpretação, essa calculadora aqui, ela tá mensurando errado, né? Por exemplo, eu considero aqui um ano, né? Se eu considerar aqui um ano, ele tá aqui considerando 8,95 da minha carteira contra 5,29 do Ibovespa. Então eu tô ganhando, eu tô perdendo pro CDI nesse caso aqui, nesse período. E por que tá acontecendo isso com 2 anos, né? Porque eu tinha uma ação, essa coisa linda de morrer aqui, ó, que ela basicamente caiu 70%. E aí o que acontece? Ela puxou tudo para baixo, basicamente. Então, por causa dessa belezinha aqui, ele puxou drasticamente, né, o resultado para baixo. E na minha interpretação não está muito certo esse cálculo de rentabilidade. Vou explicar para vocês como que é feito, para a gente ter uma ideia das possibilidades de como você saber a rentabilidade real da tua carteira. Essas ações aqui em vermelho foi que eu fiz uma análise, né, ponto de atenção, então possivelmente eu vou estar retirando essas ações aqui quando elas voltarem a ter lucro, né? Vou fazer uma análise depois. Mas isso aqui, olha só, se eu clicar no olhinho aqui, ele mostra para mim algumas coisas. Custo operacional, então quanto de fato saiu do meu bolso, né, para eu comprar esses ativos. Aí se a gente tem aqui proventos, né, basicamente é a soma dos dividendos que eu recebi. Então se eu venho aqui na parte de resultado DY, eu tenho aqui dividendo e juros sobre capital. Então eu tenho aqui todo o histórico que eu recebi, né? Então esses proventos é a soma daquilo lá. E aí tem o lucro prejuízo. Ele está negativo aqui porque significa lucro, né? Então eu tive um lucro total aqui de 674, né? Se eu der uma olhadinha aqui, ó, nas vendas que eu fiz, se a gente marcar aqui transferências, olha só as vendas que eu fiz. Então isso aqui significa, né, que eu tive lucro, apesar de estar negativo, né? Então 13% de lucro, 27%. Então olha só,
Eu comprei a 9,49 e vendi a 10,68, por exemplo. Eu comprei a 8,57 e vendi a 11,05. Ou seja, só tem venda com lucro aqui, basicamente, né? Algumas dessas vendas aqui que eu fiz, por exemplo, nessa data aqui, dia 16/7, foi para mim fazer um investimento ativo, né? E aí, se a gente pensar no investimento ativo, é basicamente o quê? É um trabalho, né? Então, eu tirei parte do recurso passivo, estou abdicando parte desse recurso para poder colocar num trabalho e ver se eu consigo rentabilizar em cima disso. Porque um trabalho ativo, né? Por exemplo, vou comprar um carro e vou tentar revender isso. Vai ser um lucro muito maior do que você ficar esperando na bolsa, né? Porque você tem um lucro a curto prazo, porque é trabalho uma coisa e a outra é renda passiva, né? Dito isso, então, a minha venda aqui total de lucro, né? Que basicamente o lucro eu geralmente tento reinvestir ele, né? Nesse caso aqui eu tive 674 de lucro e eu reinvesti desse lucro, né, 358. Então, parte do lucro eu gastei para poder fazer esse investimento passivo, né? Passivo não, esse investimento de renda ativa, né? E aí o resultado aqui basicamente, né, que é a soma de um com o outro, que vai indicar quanto de lucro de fato foi reinvestido nesse cálculo. Aqui embaixo temos o percentual da rentabilidade da carteira, considerando os proventos e considerando também o reinvestimento. Então, por exemplo, se eu apagar o proventos, olha só para quanto que cai, 5,17. Se eu apagar o reinvestimento, olha só para quanto que cai, 5,95. Então, esses dois caras aqui, eles estão somando e muito o percentual. Então, basicamente, qual que é o cálculo aqui de rentabilidade? Nesse cálculo aqui é mais simples, vou explicar por que ele não é tão bom, mas nesse caso aqui é o que eu geralmente utilizo. Basicamente, eu pego aqui o patrimônio atual que eu tenho, né? Basicamente, é a quantidade multiplicado pela cotação. E aí você tem o patrimônio atual, dividido pelo custo real. Ou seja, é o custo operacional menos os proventos que eu recebi, menos o reinvestimento que eu fiz. E aí eu tenho o valor de fato que eu tenho aqui de rentabilidade. Então tá 9,78. Um detalhe que passou despercebido aqui, não expliquei, olha só. Se eu tivesse reinvestido toda essa grana aqui, 674,56, se eu não tivesse sacado nada, olha só para quanto que ia subir a minha rentabilidade. Então, 13,38, bem acima do Ibovespa. Então, o reinvestimento é muito importante. Então, eu geralmente não vou fazer isso mais, né? Foi algo excepcional que aconteceu. E se a gente comparar com 2 anos aqui, mesmo vendendo, olha só, eu vendi parte, eu tô com prejuízo na carteira, eu vendi parte dos ativos para poder reinvestir, peguei parte do lucro, e mesmo assim, se a gente considerar a rentabilidade bruta, nesse caso aqui, é rentabilidade acumulada, né? Que o Status Invest trabalha. Nesse caso aqui, é uma rentabilidade simples. Então, é quanto que eu tenho hoje e quanto que custou, né? Então 9,78 contra 8,42, ó. Então basicamente eu estou ganhando do Ibovespa, né? Então isso aqui não está representando muito a realidade. Mesmo com prejuízo, mesmo eu pegando parte do lucro e sacando ele, então essa rentabilidade aqui não está muito confiável, porque ela não está levando em consideração esses fatores que eu mencionei. O Status Invest, ele basicamente trabalha com essa segunda opção aqui, né? Retorno ponderado pelo tempo. Então a cada aporte que você faz, ele faz a comparação acumulativa. Então, por exemplo, aqui ó, no primeiro eu comprei a 10 e tava a 20, né? Aí ele fez a comparação aqui, deu 100%. Aí aqui de 20 para 30 subiu mais 50. E aí de 30 para 40 subiu mais 33%. Aí fazendo essa conta aqui vai dar mais ou menos 300%, né, de crescimento. Só que essa abordagem aqui, ela não utiliza os dividendos e a venda, né, o reinvestimento das vendas que você fez de ativos com lucro. Então, por isso que essa abordagem aqui ela não me serve muito. Eu utilizo a abordagem mais simples aqui, retorno simples, que basicamente o quê? Quanto que eu aportei e o valor atual. E aí eu tenho o lucro, né, e sei o retorno que eu tenho. E aí tem a opção também de você utilizar retorno ponderado pelo dinheiro, né, analisado, definir uma taxa mensal, né, de rentabilidade. Então basicamente tem essas 3 opções, né, o cálculo simples que eu mostrei na planilha, o TWR, que o Status Invest utiliza lá no gráfico, e tem aqui outras opções. Se você quiser mais detalhes, né, recomendo que pesquise sobre isso, como que é calculado, porque eu não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito extenso aqui. Enfim, galera, o vídeo é esse. Estou comentando para vocês aí algumas formas que a gente tem de mensurar a rentabilidade da nossa carteira. Essa é a abordagem que eu utilizo, beleza? Então depende aí da sua situação. Se você sabe escolher empresas, você tem que olhar para a rentabilidade, enfim. Aí cada um pode ter o seu critério de interpretação e como levar em consideração isso da melhor maneira. Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, te acrescentou alguma informação de alguma forma, deixa seu like aí, beleza? Se inscreve para mais conteúdos aí que eu vou postar, que vão ser bem interessantes, então eu vou tentar pegar alguns conteúdos aí fora da caixinha, beleza? É isso. Valeu, galera.